O Mistério da Bíblia. Palestra realizada em 14 de março de 1969. Neville Goddard. Pense neste mundo fabuloso como uma peça cheia de horrores, violência e medo, do qual parece não haver escapatória. Então pense na peça chegando ao fim, como um homem é chamado, incorporado ao corpo do autor da peça e enviado de volta para contar o que ouviu, o que viu e sentiu. Esta é a história da salvação. Nosso Novo Testamento encontra cada autor afirmando ser um apóstolo, para ser alguém que é enviado. Ainda assim, são todos anônimos. Mateus, Marcos, Lucas e João não são mencionados em nenhum trabalho contemporâneo da época em que esses evangelhos deveriam ter sido escritos, mas cada autor, embora desconhecido fisicamente, afirmam ter tido a experiência de ser chamado e enviado, e eles compartilharam conosco o que ouviram, o que viram e experimentaram. Paulo conta sua experiência como, entre aspas, agora vou contar sobre visões e revelações. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Seja no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele ouviu aquilo que não pode ser dito, que o homem não pode proferir. Fecha aspas. Pessoalmente, eu não tive nenhuma restrição dessa natureza. Eu me sinto como o autor desconhecido do livro de Jeremias. Entre aspas. Se eu disser que não mencionarei ou falarei mais em seu nome, então há em meu coração como se fosse um fogo ardente encerrado em meus ossos, e eu estou cansado de não poder conter o impulso de compartilhar minhas experiências com os irmãos, pois também eu fui enviado. Fecha aspas. Ninguém sabe o segredo da seletividade ou quando alguém será chamado. Certamente não se baseia em nenhum código conhecido pelo homem ou qualquer aristocracia ou revelação. Você não precisa ter um grande intelecto. De fato, você poderia ser iletrado aos olhos do mundo, pois não há um padrão pelo qual um é eleito e chamado, mas acontece enquanto ele está neste mundo. Eu fui chamado para fora deste corpo e eu parecia possuir um corpo lá, porque eu podia ver. Eu podia tocar, ouvir e observar. Eu vi o corpo que me incorporou e foi solidamente real. Eu senti o braço, senti a fusão completa de nós dois e sei que agora uso a roupa de amor, mas fui enviado de volta ao mundo como o poder e a sabedoria de Deus. Não estou falando da sabedoria ou poder do homem, pois não preciso mais de expressões de poder do homem. Seu poder de riqueza, posição social ou política faz parte dessa idade, mas fui chamado para fora dessa idade, e enquanto nessa idade assumi o corpo do amor. Agora, um ser multiforme e eu posso assumir qualquer forma instantaneamente. Então, assumi a forma de poder e me lancei de volta ao meu corpo físico. E quando voltei, meu quarto ficou cheio de luz de uma fonte desconhecida, onde permaneceu por mais tempo. Desde aquele dia, passei a vida representando Neville, como fiz antes da experiência, enquanto as escrituras despertavam em mim e meu trabalho começava. Demorou 30 anos para que ocorresse a erupção que causou a minha ressurreição de dentro de mim. Eu lhes digo, somos os deuses que desceram na consciência a fim de tomar sobre nós esses corpos mortos de nervos pesados. Nós os animamos e sofremos cada dor, cada desapontamento que eles são capazes de experimentar. Parece que nunca vamos escapar deste mundo do inferno.
Então, um é chamado para fora deste mundo e retorna como Jesus. Todo aquele que é chamado e enviado é Jesus, o padrão de redenção, que é uma série de experiências sobrenaturais. Tendo sido chamado e enviado, esse padrão se desdobrou em mim. Agora eu sei que, quando eu partir dessa parte do tempo, será pela última vez. Deixei um registro das minhas experiências para encorajar aqueles que ouvem e permanecem em minhas palavras, para que possam permanecer nelas. Muitas vezes me perguntei quantos entenderam minha história até o ponto de aceitação. Muitas vezes senti que havia quem o fizesse, apenas para descobrir que não. Eu visitei um tal amigo hoje. Ele tem uma linda casa em Beverly Hills, com uma renda confortável. Ele e sua esposa ouvem à noite no Joy Pines do mundo e têm medo de permanecer na Califórnia, porque acham que vai afundar. Então, eles decidiram se mudar para o Arizona e esperar o intervalo de tempo que eles deixaram aqui, o que deve ser muito longo, pois ambos estão no final dos anos 70. Aqui está um pensamento que entendi minha mensagem, mas seu comportamento desmente sua aceitação. Eles conhecem Neville, a roupa que uso, mas eles não conhecem quem me enviou. Eles podem conhecer minha mãe e meu pai, meus irmãos e irmãs, mas quando lhes falo do meu nascimento espiritual, eles não podem acreditar em mim. Eles não podem entender, pois se pudessem, mudariam toda a sua visão da vida. Todos nós chegamos a este mundo da morte não por castigo, mas por um experimento. Somos todos príncipes, filhos do Altíssimo, que morrendo como homens, caiu como um homem. Em um determinado momento, um é chamado, depois outro, e eventualmente todos serão chamados e incorporados ao corpo único do Senhor ressuscitado. Naquele dia o Senhor será rei sobre todo o mundo. O seu nome será um, e o Senhor, e Davi será o seu príncipe para sempre. Eu nasci sob a coroa britânica, e quando a rainha teve um filho, ele era um príncipe. Mas ele não era meu, só se eu for rei, meu filho pode ser um príncipe. Se Davi é meu príncipe, devo ser o único mencionado como Senhor, que é o Rei sobre todos. Eu sei que eu sou, e posso lhe dizer por experiência que você está destinado a saber que você é. Quando você for chamado, eu não sei, mas sei que, assim como o Pai me enviou, também eu te mando. Aquele que me enviou é um comigo, porque ele nunca me deixou sozinho. Eu, o enviado, fui chamado e incorporado ao corpo do remetente, que me enviou como a si mesmo. Quando eu voltar, serei o remetente e ligarei para você. Nós nos abraçaremos e nos tornaremos um corpo. Então eu lhes enviarei como fui enviado. Eu disse a você que o nome dele é Pai. Eu fiz isto conhecido e continuarei a dar a conhecer que o amor com o qual ele me amou pode estar em você e você em mim, e eu em você, para que possamos ser um. No meu retorno, serei o Deus Pai, capaz de te abraçar no meu corpo de amor. Então, vestido com uma roupa do Todo-Poderoso, você será enviado para contar sua história, sabendo que você e eu somos um. E quando o seu tempo for cumprido, você também poderá dizer: eu terminei o trabalho que você me deu para fazer. Agora retorne para mim o êxtase que eu conheci com você quando você me incorporou naquele corpo de amor. Posso lhe dizer, a beleza desse corpo e a glória desse corpo são indescritíveis, pois as palavras não podem descrever o amor infinito. Com amor, o poder me levou de volta a este mundo. Agora sei que Paulo estava certo quando descreveu Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo sabia, porque ele estava contando sua própria história quando disse que conhecia um homem em Cristo.
Quando você está preso em Cristo, você usa uma roupa que pertence ao mundo cósmico em uma era completamente diferente. Na época em que aconteceu comigo, fui apanhado em um corpo, mas nunca me ocorreu examiná-lo, pois era um corpo espiritual e vivo que eu usava. Eu podia ver o anjo da gravação que verificou meu nome. Eu podia ouvir a voz daquele que me questionou, e quando nos abraçamos eu senti seu corpo, ele sentiu o meu. Então me disseram que era hora de agir, e a única ação que consegui pensar foi em contar o que acabara de experimentar. Meu ministério começou 30 anos depois com a minha ressurreição, seguida de meu nascimento de cima. Então, cumprindo a profecia de Zacarias, descobri o eterno príncipe que me chamava de pai e me revelou como rei. Naquele dia eu, o Senhor, tornei-me rei de todo o mundo quando me tornei um com o único Deus e Pai de todos. Você está destinado a conhecê-lo também. Esse é um Deus e Pai de todos. Deixe essas palavras permanecerem em você. Não importa quais problemas você encontre aqui. Mantenha essa visão divina na hora do problema. Não ouça o Joe Pines do mundo. Para o seu único propósito é vender produtos. Esse é um empreendimento comercial e não tem nada a ver com a verdadeira visão de Deus. Paulo tem sido criticado por dizer que ele era um apóstolo e, conhecendo aqueles que o criticaram, ele os chamou de espinho em seu lado. Ele começou seu 12º capítulo de 2 Coríntios com estas palavras: eu não me gabo. Então, ao invés de dizer exatamente o que aconteceu com ele alegou não ter permissão para contar. Mas quando isso acontece com você, peço-lhe para contar. Não elabore ou exagere. Apenas conte suas visões e como elas estão de acordo com as Escrituras. Somos chamados para sermos testemunhas ou mártires, pois as palavras significam o mesmo na Escritura. Não significa ter sua cabeça cortada ou ser apedrejada até a morte, mas você é o testemunho interno e espiritual da carta externa que é Escritura. A visão deve estar de acordo com o que está escrito pelos profetas. Somente se a visão estiver registrada nas Escrituras, seu testemunho é aceitável, pois o testemunho de dois deve concordar para ser conclusivo. O testemunho da Bíblia é um deles. Isso é externo. Quando você, como espírito, tem experiências que encaixam esses registros nas Escrituras, há duas testemunhas: o testemunho externo das Escrituras e o testemunho interno do Espírito. Então, e só então, você retornará ao remetente. As pessoas não podem olhar para a máscara que eu uso e ver aquele que me enviou, mas aquele que me enviou é o ser descrito no livro de Daniel como o ancião dos dias. Enquanto eu estava na presença do amor infinito, o ancião dos dias me incorporou em seu corpo e eu me tornei o único corpo, o único Espírito, uma esperança, um só Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos. Agora eu ando ainda usando minha máscara até aquele momento em que vou tirá-la pela última vez. O que é que eu vou tirar? Nervos pesados sem mente. Eu sofri porque estou animando, pois os nervos me permitem experimentar esse mundo da morte. Sem usar uma roupa que pudesse ser animada em sofrimento, em alegria e aflição, eu não poderia conhecê-los, pois sem mim meu corpo está morto. Um dia em breve vou tirá-lo e voltar a ser um com o remetente que me enviou. Agora ninguém vem a mim enquanto eu estou aqui neste mundo de César, a menos que meu Pai os atraia, e eu não perderei um. Aqueles que vêm a mim aceitam minhas experiências das Escrituras e permanecem em minhas palavras. Eu chamarei e ninguém estará perdido. Todos que meu Pai me deu serão conscientemente incorporados ao meu corpo de amor vivo.
Então, voltam ao seu corpo mortal com o conhecimento de serem chamados e enviados. Eles então contarão sobre sua experiência sem restringir o impulso. Esta história fantástica não pode ser contada uma vez e esperar ser aceita. É muito profundo. Quando você diz, aqueles que ouvem, eles verão a vestimenta de carne que você veste e dirá, mas nós te conhecemos. Mas eles não o conhecerão, pois eles não sabem que aquele que fala com eles veio do terceiro céu, que é o mundo ressuscitado na Nova Jerusalém. Enquanto neste mundo eu fui incorporada ao corpo do amor e enviado, Paulo mencionou 14 anos. Eu volto 40. Foi em 1929 quando fui chamado e enviado, mas não foi até 1959, 30 anos depois que meu ministério começou no verdadeiro sentido da palavra. Antes disso, falei apenas da lei. Você sabe o que você quer. Acredite que você tem. Persista nessa suposição e endurecerá em fatos. Então eu estava apenas falando sobre a lei, já que eu não sabia nada da promessa até 1959, quando todas as promessas de Deus encontraram o seu sim em mim. Há apenas um ser em que as promessas podem ser cumpridas. Esse ser é aquele que é chamado e enviado. E ele sempre chama e envia seu padrão, quem é Jesus. Então no final só há Jesus. Ele é o único homem que está alojado em todos os homens, esperando para ser chamado para fora deste mundo e fertilizando ao entrar no corpo do amor, e então enviado de volta ao mundo. E quando o padrão irrompe nele, ele é o único falado nas Escrituras. Assim, Pai, assim como tu me enviaste, assim eu os envio, para que aquele que me vê, veja aquele que me enviou, e quem me enviou nunca me deixou sozinho. Terminei o trabalho que me destes para fazer. Agora devolva a glória que eu tive contigo. Quando essa vestimenta for retirada, voltarei para a glória que era minha quando ele me incorporou em seu corpo de amor. Então eu serei o Senhor, o único Espírito, o único Deus e Pai de todos. Não deixe ninguém te assustar com o fim do mundo, pois a sua jornada terminará. Quando as Escrituras mencionam os edifícios caindo, isso é tudo simbólico. Eu experimentei isso em 1960, quando vi todos os edifícios caírem. Mas eles não eram prédios aqui, mas crenças pelas quais eu vivia. Depois das minhas visões, não pude mais acreditar no pequeno Jesus histórico ou no que minha mãe me ensinou na fé cristã, de modo que todas as estruturas de minha mente pelas quais vivi tiveram que cair. Então eu tive que construir uma nova fundação a partir do zero, e o único fundamento é o Cristo. Este Cristo cósmico está enterrado em todo filho nascido de mulher. E na plenitude do tempo, Cristo agora, um indivíduo, é chamado, vestido de amor e enviado de volta ao mundo para usar seu mesmo corpo terreno. Então, ele confronta aqueles que conhecem sua origem física e eles desafiarão sua história. Eu lhe digo, nasci espiritualmente. Não posso compartilhar essa experiência com você, salvo em palavras. Você vai acreditar em mim? As chances são de que você não vai, se você acredita que a Escritura é história secular. Mas os autores de nossos evangelhos não eram historiadores. Seu único desejo consumidor era transmitir a mensagem de salvação ao homem. Eles já foram salvos, como foram chamados e enviados antes de serem apóstolos. Se alguém é enviado por Deus Pai como Deus Pai e ele envia você, então você é um com Deus Pai. Se o que você ouve de mim permanece em você, o dia não está longe quando você será chamado. Mas se você quiser fugir para salvar sua pequena pele, que pode ser tirada de você antes de chegar ao avião, a palavra não permanece em você. Eu prometo a você, no entanto, que se você permanecer em mim,
minhas palavras permanecerão em você. O que você pedir será feito por você. Aqueles que não ouvem minhas palavras com compreensão nunca ouviram o que o professor da Caltech disse sobre o terremoto, pois estaria em conflito com o que ouviram esse ignorante dizer no rádio. Então ele ganha $50.000 por ano. E daí? Meu pai costumava dizer: o dinheiro não se importa com quem é dono. Em Barbados tivemos uma colônia de leprosos. O que quer que tenha entrado na colônia nunca mais saiu, exceto dinheiro. Você poderia mandar comida e seus pratos nunca seriam devolvidos. Mas se você tivesse um amigo lá dentro, poderia mandar dinheiro para ele e ele poderia ir até o topo da loja e comprar. Ele tinha permissão para comprar doces, xarope ou qualquer coisa que não pudesse entrar por dentro quando os traficantes passassem. Se o xarope estivesse em lata, a lata nunca mais sairia. Mas o dinheiro não importava se era de propriedade de alguém da colônia de leprosos ou do lado de fora. Se uma moeda pudesse falar, você ficaria surpreso ao saber das mãos que tocou. A mão do avarento, a mão do gastador e a mão do ladrão, para citar apenas alguns. Então, se um homem faz uma fortuna vendendo coisas sem sentido, tudo bem. Nenhum homem pode vir até mim, a não ser que meu pai o chame e eu não o perca. Eu posso dizer àqueles que realmente estão cumprindo minhas palavras, pois eles se apoiarão nas experiências que compartilhei com eles enquanto no terceiro céu, quando as coisas ficaram difíceis. Essas visões irão apoiá-lo no tempo de necessidade. E quando eu partir deste mundo, eu sou o remetente e os chamarei de volta ao mundo, onde o corpo deles espera por eles. Eles vão trazer de volta a memória da experiência e depois contar. É assim que o mundo é redimido. A maior história já contada é a menos compreendida. É a história do Evangelho. Todo indivíduo deve experimentá-lo antes que possa começar a entender como é perfeitamente maravilhoso. A Bíblia é escrita sobre todo filho nascido de mulher. Mas no final não haverá um grupo de senhores, porque todos nós voltamos ao corpo único para saber que somos o único Espírito, que é o Senhor. É como uma bela peça que não existia por si mesma, mas por seu autor. Desejando que isso existisse por si mesmo, o autor teve que entrar e animá-lo. Tendo tornado cada parte viva e individualizada, o autor retorna a si mesmo, tendo cumprido seu desejo, pois a peça existe não apenas para o autor, mas para si mesma. Essa é a glória dessa peça maravilhosa chamada vida. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.